Meu nome é Anderson, tenho 37 anos, pai de 4 filhos, casado, CEO proprietário do grupo Patos Locações. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa história, que ela se iniciou em 2012, quando eu saí de São Paulo e vim aqui para o Nordeste. E estando aqui eu tive o interesse em empreender em áreas de locação de máquinas, de equipamentos, e comecei com um caminhão-pipa, e no tempo eu sofri um pouco, porque não tinha cultura de conhecimento, de estar numa região onde fui criado em capital e aqui por ser interior. E resumindo um pouco dessa história para vocês, porque muitas pessoas perguntam como que surgiu a Patos Locações, como que ela chegou a ser uma referência hoje para o sertão paraibano. Hoje nós estamos em destaque como empresas de movimentação de carga, empresas de movimentação de máquinas pesadas, mas também temos a demanda que foi o início de tudo, que foi em 2018, quando na greve dos caminhoneiros eu tinha uma transportadora e por dificuldades financeiras, logística, combustível caro e diversas situações que aconteceram, me veio a ter o posicionamento de ter que fechar essa empresa, vender os bens dela, e Deus nos mostrou o caminho de começar tudo do zero de novo. Quando foi em 2018, após a greve dos caminhoneiros, um momento muito turbulento no Brasil, e eu tive essa ideia de começar a alugar equipamentos, ferramentas. Foi onde eu comecei alugando com o primeiro martelete, que até hoje a gente ainda tem ele como nosso troféu, que foi através de um equipamento, um martelete de 16 kg. E a partir daí eu comecei a ver e criar um interesse por essa área. Só que lá atrás já tinha uma demanda que acho que Deus toca no nosso coração. Eu acho que eu nasci para ser empreendedor, porque já criança ali com seus 16 anos, 17, eu já gostava de empreender, já gostava de... Eu às vezes deixava, vou até usar isso como um exemplo, eu deixava de ir para a escola para poder querer empreender, para querer estar ali próximo do meu pai, vendo como que ele trabalhava, o que ele fazia e realizar os meus próprios sonhos. Voltando para a história, em 2018, quando aconteceu a situação da greve dos caminhoneiros, nós tivemos uma situação, Minha esposa sempre me apoiando, me ajudando, e até me emociono um pouco. Mas aí... Peraí. Desculpa, mas foram momentos muito difíceis. Então, em 2018, quando, com o apoio da minha esposa, eu comecei a pedir a Deus para que Ele me mostrasse o caminho para servir a Ele e que eu viesse ter um bom desenvolvimento financeiro, que eu pudesse trazer qualidade de vida para minha família. Então, nesse desenvolvimento, de ter essa intimidade com Deus, foi um momento único que me fez me aproximar um pouco mais das coisas que eu acho que era mais interessante do que trabalho, do que financeiro, do que tudo, que foi quando eu resolvi e comecei a andar nos caminhos de Deus. Eu acho que ali eu comecei a ter um posicionamento cristão e comecei a entender que os propósitos de Deus na minha vida se cumpriam a partir da hora que eu tivesse posicionamentos mais corretos. E foi onde eu comecei a empreender, com a Patos Locações em 2018. Nós começamos num lava-jato, na verdade, era um antigo lava-jato que eu já tinha alugado e que eu voltei a pegar esse ponto ali no bairro de Santo Antônio, e lá eu comecei a colocar umas máquinas, umas ferramentas, e o restinho do dinheiro que sobrou daquele decreto que foi dado como Anderson faliu, Anderson quebrou, foi uma nova história que começou. Então eu comecei através de uma ferramenta, criando gosto por locação de máquinas e ferramentas, e comecei a entender a dificuldade que Patos tinha em uma demanda na construção civil, que os próprios construtores comentavam. Se a gente tivesse tal máquina, nós teríamos uma produção melhor. Se nós tivéssemos tal coisa, seria melhor. E sabendo do custo que é para se ter uma máquina com pouco tempo de uso, onde você só usa às vezes um dia no mês, eu tive essa ideia de começar a comprar esses equipamentos e alugar. E aí a gente entrou pro ramo de caixa de entulho também, que era recolhendo os entulhos das construção civil. E tudo isso foi acontecendo uma coisa de cada vez. Hoje nós somos um grupo, onde tem a Patos Locações, tem a Patos Guindaste, que é uma empresa que surgiu depois com movimentação de carga, máquinas, e tem também a Patos LED, que é uma empresa
que faz divulgações, trabalha com publicidade, e temos também a Patos Entulho, que lá no começo ela fez parte do projeto, mas em 2020 eu tive que vender ela para poder usar o dinheiro, que a gente estava no período da pandemia, tive que vender esse equipamento, mas como tudo tem um propósito de Deus, estamos de volta com os equipamentos e hoje somos uma referência em locação de máquinas, ferramenta, fabricação de container e diversos tipos de equipamento. Então é um resumo um pouco da nossa história, do que muitas pessoas se perguntam, né? Como que você teve essa ideia, como que surgiu? Então assim, é um sacrifício todos os dias, sai cedo, chega tarde em casa, deixa de estar certos momentos com a família, mas tendo sempre em mente que o propósito maior que nós temos é servir a Deus e fazer com que os nossos clientes fiquem satisfeitos, né? E que tudo venha acontecer conforme Ele permitiu. Uma das observações também que muitas pessoas perguntam por que o nome é Patos Locações, é porque eu quis valorizar a cidade onde eu estava, essa cultura, sabe? De dizer, eu sou daqui. Eu não sou de São Paulo, eu fui criado lá, eu trabalhei muito tempo, mas é aqui hoje que os meus sonhos, meus projetos foram realizados, é aqui que tudo está se concretizando. Então, por isso que nas minhas empresas, o nome Patos vem sempre em primeiro lugar. Então, é uma referência, né, para mostrar e para levar o nome de Patos para fora, para outras regiões, para outras cidades. E já estamos assim com projetos em João Pessoa, em outros locais, que acredito que vai ser sempre uma referência de que quando um patoense passar, ele vai dizer aquela empresa lá é da nossa cidade.